Vamos falar hoje sobre restrições ao direito de propriedade. As restrições ao direito de propriedade começam no próprio artigo 1228, nos parágrafos. São 5 parágrafos, né? E aí eu fiz aqui a separação. O 1228 é aquele que fala do proprietário, né? O que é proprietário. E no parágrafo primeiro começa dizendo o seguinte: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Isso aqui fecha com aquilo que a gente falou no primeiro dia de aula e que foi objeto agora da nossa avaliação, sobre a evolução do direito das coisas, né? O que evoluiu. Cada vez mais o proprietário pode menos. E aí inaugura-se esse assunto, que são as restrições gerais, né, do direito de propriedade, com esse parágrafo primeiro que é super genérico. Lá em 2002, quando ele foi promulgado, né, entrou em vigor em 2003, os juristas, né, festejaram muito a edição desse parágrafo aqui, dizendo que tinha sido um avanço espetacular, maravilhoso, uma coisa inédita, uma mudança de orientação no direito das coisas, né, que passou a ser mais coletivista, com um aspecto mais social. E aqui eu botei em destaque, né, que o direito de propriedade tem as suas finalidades sociais. É a função social, né? Basicamente é isso. Esse foi o festejamento. Eu confesso para vocês que eu não vi assim grandes inovações, porque já em 1988, no artigo 5º da Constituição, logo após garantir o direito de propriedade, né, no 22 é garantido o direito de propriedade, o 23 já dizia: a propriedade atenderá à sua função social. Então não havia uma grande novidade, a não ser uma modificação, né, do Código Civil em si, mas a Constituição, que já era bem anterior, né, e bem superior, além de anterior, bem superior, já estabelecia a necessidade da gente levar em consideração a função social da propriedade. Então, nesse sentido, eu não vi razão para grandes festejos, né? E o resto dos textos aqui, na verdade, também já estavam na Constituição, né? Então, a questão da proteção da flora, da fauna, do equilíbrio ecológico, do patrimônio histórico e artístico, isso tudo já vinha previsto na Constituição, como a gente vê nesse slide aqui, tá? Então, aqui no artigo 186, agora da Constituição, né, não do Código Civil, a função social é cumprida quando a propriedade rural atende, e aí vem o aproveitamento racional e adequado, a questão da produtividade, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, né? E aí no artigo 216 constitui em patrimônio cultural brasileiro, e aí diz aqui no inciso 5º, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico. E o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá o tombamento e desapropriação. Então, tá tudo aqui. Se vocês, com um pouco de boa vontade, tudo que está aqui nesse parágrafo primeiro já estava desde 1988 na Constituição. Mas, para não dizer que eu não falei das flores, vamos fazer um breve comentário que merece, né? A questão da função social da propriedade. Ainda que ela possa ser usada como uma faca de dois gumes, né, ela é usada por aqueles que né, têm uma visão mais progressista, né, no sentido de diminuir os poderes do proprietário, também é utilizada pela uma visão mais conservadora, no sentido também de que a função social ao produzir, a propriedade ao produzir cumpre também com sua função social. Ela é um princípio meio coringa. E aí eu vou usar aqui uma crítica que foi feita pelo professor Belmiro Krieger.
O professor Belmiro Krieger era um colega nosso, juiz federal, colega nosso lá da Urcamp de Livramento, e eu tive o privilégio de ser aluno dele na pós-graduação, e ele fez um trabalho de conclusão do mestrado dele em função social da propriedade. E veio falar para nós aqui, e eu fiquei muito atento, né, porque era da minha matéria, e ele disse mais ou menos assim, né, que toda vez que a gente ouve a palavra função social da propriedade, a gente relaciona a questão da propriedade rural. E isso fica comprovado aqui, ó, no artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural. E aí a crítica que ele faz é exatamente essa, como se as propriedades não devessem atender à função social, né? Que a grande preocupação é essa. Por quê? Porque, na verdade, cumpre uma função ideológica aqui também, né? Que é a autorização da desapropriação, né? Então, há um vínculo entre a função social da propriedade rural e a questão do movimento sem terra, a questão que tem uma conotação política, ideológica muito forte. Então, as pessoas acabam esquecendo que a propriedade como um todo, ela também tem função social. E aí ele até dava exemplos. Então, ele pegava um exemplo, assim, dos produtores de leite, que diante da insatisfação, né, pelo preço do produto, jogavam fora o leite, né, desatendendo a sua função social. Então, é um protesto, tudo bem, mas de qualquer forma, com essa quantidade de gente passando fome, passando necessidade no nosso país, jogar o leite fora era uma desatenção à função social. E ninguém lembra disso numa hora dessas, né? Então, os produtores de frango também, que sacrificam os seus pintinhos, né? Enterram eles vivos, além da crueldade contra animais, ainda a questão também da desobedecer à função social. Então, na visão dele, e é isso que eu gostaria, esse recado que eu gostaria de deixar para vocês, é que toda propriedade tem que atender à função social. Então, a propriedade rural, a propriedade urbana, um automóvel, um notebook, uma cuia de chimarrão, quer dizer, tudo merece ser levado em consideração. Ela tem uma função social e ela deve atender essa função social. Pois bem, além disso, ainda aqui, já fazendo referência a esses dois dispositivos da Constituição, tem uma questão bastante polêmica e que eu me volta e meia me indigno também com isso, é a questão do que o governo faz no sentido de restringir a propriedade. E aí nós temos aqui a figura do tombamento e da desapropriação. Do quê? Dos conjuntos urbanos de valor histórico. Tá? Que basicamente aqui em Bagé a gente tem tido vários casos. Então eu peguei aqui alguns slides para quem é de Bagé, né? Esse prédio aqui do Santander, né? É a esquina da 7 de setembro, acho que aqui é Flores da Cunha, né? O Salgado Filho, não vou me lembrar, um dos prédios realmente, para mim, um dos prédios antigos, é o mais bem conservado e mais bonito da cidade, um dos mais, pelo menos. Temos aqui a Casa de Pedra, que é a primeira casa, a primeira construção da nossa cidade, que só não caiu por causa dessas vigas que sustentam ainda, né? É uma vergonha isso aqui, né? Mas tem um valor histórico, foi tombado. Temos a antiga Casa Ipiranga, né? Que já foi Barriga Verde, também foi até comitê eleitoral, né? Do PT, se eu não me engano. Tem uma história aqui, quando ela foi colocada à venda, eles tombaram, né, para evitar a reforma. Imagina um prédio aqui, né, acho que é Bento Gonçalves com 7 de setembro, do lado do IMBA. Né, imagina o valor econômico dessa área aqui. Né. Daí foi tombado e ninguém teve interesse em comprar porque não pode mexer. Né. Da mesma forma, agora o Clube Cacheral, aqui nessa foto, né, que está aqui caindo os pedaços, literalmente. O Clube Comercial também, que é lindíssimo, né? Assim como o do Santander. Na diagonal ao Clube Cacheral, aqui, né? Na 7 ali também. Né? Nós temos essa casa lindíssima também, que está bem judiadinha aqui, né? Nessa foto. Então a gente começa a observar que é assim que tu tem uma restrição, quer dizer, o proprietário não pode mexer na fachada, não pode mexer na estrutura. E, via de regra, essas políticas de preservação do patrimônio histórico, elas não vêm acompanhadas de algum incentivo público. O Estado vai lá, tomba, simplesmente provoca uma restrição
na propriedade sem haver nenhuma contrapartida, né? Então fica só o ônus. E a tendência natural desses casos, né, de tombamento é de que o proprietário acabe abandonando, né, porque o custo para preservação é muito alto e eles acabam, então, não cuidando do bem, o bem vem à ruína e o patrimônio histórico se esvai exatamente pelo tombamento. Então, tem umas severas críticas, já fiz artigo no jornal sobre isso também, né, que realmente não é uma política inteligente, ainda que seja legal, né, e que seja, né, com a função de preservar o patrimônio histórico da comunidade, tá bem? Então, pulamos aqui. Segue o artigo 1228, no parágrafo 2º e 3º, eu vou analisar os dois aqui rapidamente, né, porque não tem muito o que comentar, né, que diz assim, no parágrafo 2º, são defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Primeiro destaque é a palavra defesos, né? Nem todo mundo, mesmo ainda no 6º semestre, nem todo mundo tem o significado da palavra defeso muito na memória. Então, a melhor tradução são proibidos, né? Então, são proibidos atos que não tragam nenhuma comodidade ou utilidade ao proprietário e que sejam animados pela intenção. Quer dizer, então, tu usar a tua propriedade para prejudicar outra pessoa. A primeira dificuldade aqui, são raros os autores, eu estou sendo generoso, na verdade eu não conheço nenhum que comente o parágrafo 2º, mas a razão é muito simples, porque assim, já começa pela dificuldade de tu achar um ato que não te traz comodidade nem utilidade, que seja só para prejudicar outra pessoa. Então, algo que não me faça nenhum bem e que seja só para prejudicar o outro, né? Então já começa por aí. Mas vamos que tu seja uma pessoa criativa, vamos que tu encontre um autor que fale sobre isso. Aí vem o segundo problema do parágrafo. O que vai acontecer com ele? Ele é proibido, beleza, tu não pode fazer. E aí? Tu vai preso? Tu vai ter que pagar uma multa? Ou seja, nós temos uma falha aqui do dispositivo legal que ele não estabelece uma punição, uma sanção, né, para quem fizer. Ele não pode fazer, é proibido fazer, mas não há nenhum castigo. Então é quase como a gente podia fazer para provocar. Eu vou lá e vou fazer uma coisa e eu quero ver o que vai acontecer comigo, porque não tem o que fazer, né? O que fazer? Não é crime, não gera indenização. Então, qual é a razão da proibição? Então, o parágrafo 2º ficou absolutamente inútil. Mas está aqui, caso um dia tu veja uma situação dessas, aqui não vai te ajudar muito, mas é proibido para todos os efeitos. Estabelece um parâmetro. É proibido, não pode fazer uma coisa para prejudicar outra pessoa e que não te traga nenhuma comodidade. Tá? Então é isso aí, nesse sentido é isso aí. Parágrafo 3º. O proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente. Bueno, aqui a minha bronca é com a palavra privado. O proprietário pode ser privado da coisa. Quando a gente usa essa expressão privado, que vem de privação, né, de ser impedido, né, então, o fulano sofreu uma privação, né, não é tão difícil de entender, tem um significado. Só que aí o legislador colocou como casos de privação um caso de desapropriação e um caso de requisição. E aí, com todo respeito, desapropriação não é privação. Eu não sou privado da propriedade, eu simplesmente perco a propriedade. É muito mais do que uma mera privação. Já no caso de requisição, sim, aí tu será privado da coisa. E para exemplificar, eu trouxe a Constituição Federal aqui também, no artigo 5º, no inciso 25, diz assim, que é um caso de requisição administrativa. No caso de iminente perigo público, tá aqui, perigo público iminente, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então, tu não vai perder a tua propriedade. A autoridade competente, que em caso de iminente, ela pegou a tua propriedade e ela vai usar a tua propriedade particular. Ela não vai te tirar, é diferente de desapropriação. Desapropriação é muito mais sério, né?
Então, quando diz aqui privado da coisa, respeitosamente, tu só será privado da coisa no caso de requisição, não no caso de desapropriação. Na desapropriação, tu vai perder a coisa. É muito mais grave. Pois bem, aí nos parágrafos seguintes, diz assim: o proprietário também pode ser privado da coisa. De novo, observem a expressão privado aqui, né? Privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Já vou comentar essas partes que eu grifei aqui. Pois bem, o parágrafo 5º está relacionado ao parágrafo 4º, e diz assim, ó, no caso do parágrafo antecedente, olha só, aqui fez o link, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário. Pago o preço, valerá a sentença como título para registro do imóvel em nome dos possuidores. Primeiro comentário e primeira crítica. De novo, utilizou a palavra privado, mas nesse caso aqui, o proprietário vai perder a propriedade também. É caso de perda da propriedade, não é uma mera privação. É um caso de perda. E aí se cria um monstrengo. Eu costumo chamar isso aqui de Frankenstein. Não sei se alguns de vocês conhecem a história do Frankenstein. Frankenstein é um monstro que foi criado por um médico. O nome do médico é Dr. Frankenstein, um cientista louco, um médico, que constrói uma pessoa a partir de corpos de outras pessoas. Então faz um monstro, realmente é um monstro muito feio, muito desengonçado, enorme, né? Com pedaços de outras pessoas. Então ele pega a cabeça de um, a perna do outro, o braço do outro, o tronco do outro, junta tudo e faz um monstro. E a moral da história do Frankenstein, para quem já conhece, para quem já assistiu, é que o monstro se revolta contra o seu criador. É a criatura se revoltando contra o criador. É um clássico da literatura, tem várias outras obras nesse sentido, tem teorias nesse sentido. Não vem ao caso. O que interessa aqui é que o legislador fez um monstro também, pegou partes de 2 institutos, que uso capião, aonde que tem uso capião aqui, professor? No parágrafo 4º, quando diz que tem que ter posse ininterrupta e de boa-fé por mais de 5 anos. Olha só, isso aqui é um requisito clássico de uso capião. Uso capião ordinária, no caso, né, tem esse requisito, a posse de boa-fé por mais de 5 anos. E também tem o elemento de desapropriação. O juiz fixará a justa indenização, porque na uso capião, em situação normal, tu vai se tornar proprietário do bem sem pagar 1 centavo. Mas aqui há a previsão de indenização. O que há de diferente aqui em relação ao uso capião e à desapropriação? É que seja coletivo, né, considerável número de pessoas, e há o requisito da função social, né, obras e serviços de interesse social e econômico relevante. Então, mistura uma série de institutos jurídicos, mistura o uso capião, mistura de desapropriação, para construir aquilo que é chamado pela doutrina de posse-trabalho ou posse pro labore. Com todo respeito a essa previsão legal, isso aqui raramente sai do papel por uma razão muito simples. Os requisitos de uso capião são tão próximos que dificilmente alguém vai lançar mão desse recurso aqui, porque tem que pagar. Se a pessoa já tem uma posse de boa-fé por mais de 5 anos, é muito mais provável que ela entre com ação de uso capião e não entre com posse-trabalho ou posse pro labore. É nesse sentido aqui, então, a crítica. Então, ele ficou lá, é uma hipótese legal, está previsto, é um Frankenstein, porque juntou uso capião mais desapropriação, né, requisitos de 2, para construir uma coisa que não tem muita utilidade. É um monstrengo mesmo, né? Ou por isso que eu acho que até faz jus o nome de Frankenstein. Pois bem, para concluir, a doutrina faz um recado, né, que ela diz assim, além dessas restrições e das referentes aos direitos de vizinhança, que nós não vimos ainda, né, que é do 1277 ao 1313,
Ainda há registros de restrições constitucionais, algumas nós já vimos, inclusive, né? A função social, patrimônio histórico, etc. Penais, que são os crimes ambientais, só para lembrar vocês, eu já fiz essa referência, né? Então, cortar uma árvore no teu pátio, ou desmatar uma parcela do teu campo, né, da tua propriedade rural, isso pode configurar crime ambiental, ou seja, então é uma restrição penal, né, ao direito de propriedade, e as restrições administrativas, que são as mais numerosas e podem ter origem municipal, estadual e federal. Aqui não, o que não faltam são exemplos de restrições, que nós não vamos estudar, por uma razão muito óbvia, né? Primeiro que não tem tempo, e segundo que seriam muitas, né? Então eu vou dar aquelas mais conhecidas, né? Então aqui em Bagé, por exemplo, a questão do recuo, né, das ruas, recuo para alargamento de vias. Então tu vê lá, por exemplo, no Jardim do Castelo, as casas todas têm que ser recuadas, por uma questão de estilo também arquitetônico, né? Na Santa Tecla também, aqui tem que ser, as casas têm que ter recuo. Se tu chega perto de um aeroporto, né, nas cidades grandes, tu pode observar que os edifícios são todos baixos, né? Ali em Porto Alegre a gente percebe bem isso, né? Não tem edifícios altos nas proximidades de aeroporto. E aí dizer, isso aí são tudo restrições administrativas, umas são municipais, estaduais, federais, né? E aí elas estabelecem essas restrições, então que são limitações ao teu direito de propriedade. Então, no caso, aqui em Bagé também, né? Se tu for ali para trás da catedral, não tem edifícios, né? Por que não tem edifícios? Porque é a zona histórica da cidade, então há uma restrição. Quem tem propriedades ali para trás tem um limite de altura também, não pode construir acima de determinado limite. Porque não tem nenhum edifício no entorno da catedral, nem pode, né? Ter edifícios ali. Então você começa a observar uma série de restriçõezinhas, né? Que são administrativas, são as mais numerosas. Aí eu separei aqui só para ilustrar, né? Uma curiosidade que é uma lei municipal de Gramado, que é o Plano Diretor de Gramado, Lei 3.296, de julho de 2014, que explica uma coisa que, né, para os olhos da gente, né, vai dizer assim, mas por que Gramado é tão linda, né? Por que a cidade de Gramado e Canela? E aí tu vê que aquela beleza toda não é uma coincidência, né? Então, o artigo 50 do Plano Diretor diz assim: as construções novas não devem agredir a vista panorâmica e a paisagem existentes. Tá? É uma restrição. No parágrafo 1º, estabelece uma exigência arquitetônica. Né? Então, a inspiração para as construções novas deverão seguir os estilos predominantes nas regiões de origem dos colonizadores de Gramado, quais sejam italiana, alemã e portuguesa. Então a gente olha para aquelas casas coloniais, né? A gente vai dizer assim, pô, até o banco é diferente, né? O supermercado é diferente, a farmácia é diferente, exatamente porque há uma exigência legal para isso. Então não pensem que aquela beleza toda de Gramado, aquilo é uma coincidência, não, é uma exigência legal em função de restrições administrativas. Não tem problema nenhum, a lei pode estabelecer isso aí, né? Nós temos restrições nossas aqui, como eu falei, no caso da zona velha da cidade, atrás da catedral, não pode ter edifícios, zona de aeroporto também não pode ter edifícios, recuos nas ruas para alargamento, então a gente observa uma série de restrições que atrapalham bastante quem tem a intenção de construir, né? E são plenamente lícitas e fazem parte do pacote, né, das restrições gerais de propriedade que eu quero apresentar para vocês. Então, assim a gente termina esse tópico rapidinho aqui, agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado e até a próxima.